Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais, tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Áries, iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Marte ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu por acaso nessa leitura, acompanhe até o final que eu vou passar detalhes, especialmente como anda a sua energia hoje. O tarô de Áries hoje vai revelar que alguém na sua família com a letra M vai passar por uma situação com ela que hoje o tarô vai te revelar. Eu estou falando isso porque nós temos aqui a Lua, que sempre trata sobre questões que nos trazem o conforto, a segurança. Pode ser algo que envolva o ciclo feminino, talvez uma mulher na sua família, mas a priori aqui é assuntos familiares que não passam por acaso. Me parece que vocês passaram por um período de incertezas, de segredos, de questões que não foram ditas, já que tem aqui um coração cravado na sua leitura do baralho cigano. Isso pode envolver questões da linhagem feminina, de memórias uterinas, de questões que podem estar se repetindo, como a questão kármica, uma sensibilidade. E isso pode ser uma história parte 2 aqui em relação a sua história, em relação àquilo que você está construindo. É nítido que tem um coração aqui de um familiar que tem um sentimento, mas que está reprimido, que não se expressa, parece que não encontra escolhas emocionais diferentes daquela que vem tentando para fazer uma ligação, uma aproximação com você. E isso pode ser o momento agora de se proteger, se afastando de tudo que gera algum tipo de atrito, de mal-entendido, ou de um colocar farpas no coração do outro, já que nós temos também aqui o 8 de paus, que mostra uma comunicação muito acelerada, uma enxurrada de informações, de conversas, e que nem sempre essas conversas que chegam a teu ouvido são necessariamente conversas verdadeiras. Pode haver muitas omissões, pode haver mensagens aqui caluniosas que aumentam, que uma pessoa passa para outra como um fio de comunicação que deturpa, que acrescenta uma pimentinha a mais para causar de repente um atrito, para causar, sabe-se lá, um efeito dominó na sua família. E é por isso que você precisa despertar com o julgamento e ir diretamente na fonte, saber o que essa pessoa, esse familiar falou, ou que está chegando no seu ouvido que ele ou ela disse sobre você. E é muito mais vantajoso você ir diretamente na fonte do que tomar uma informação a priori como verdade e não investigar. E isso pode ser uma história 2 que venha a se repetir de uma parte 2 de um ciclo antigo. O julgamento, ele pede que não puna antecipadamente, que você investigue, que você desperte a tua consciência, porque tem uma espécie de julgamento aqui que às vezes isso pesa no coração. Já começa a fazer o teu primeiro decreto escrevendo aqui nos comentários para você se livrar desse tipo de informação de cochicho, escrevendo aqui nos comentários: eu dissolvo ruídos externos. Repetindo: eu dissolvo ruídos externos. A grande orientação aqui com o coração é um acolher o outro, um falar de forma objetiva, porque eu sinto que ambos vão honrar a própria história sem carregar mais culpa nesse coração,
porque isso envolve também o que vocês querem reverberar agora nessa reta final de celebrações de 2025 para manter em total sintonia essa árvore genealógica, até porque a Lua fala sobre noites longas, mal dormidas, com pensamentos circulares entre você e esse ente querido com a letra M, que pode ser algum tipo de instabilidade interna que vocês estavam passando, pode ser algo que houve questões do passado. Não vou descartar uma questão materna, pode ser também. Pode ser uma marca psíquica, uma questão que vocês construíram, que foi elaborada e do dia para a noite isso parece que foi demolido e vocês têm aqui a chance de reconstruir o legado da base da família. Isso pode ser a necessidade de vocês ativarem um lado sombra que às vezes você não conseguia identificar, que você fazia ou que você caía num processo de autossabotagem e hoje quando você olha para as suas sombras, você consegue identificar aonde você pesou a mão, aonde você atingiu fora o alvo. E não há nada de errado em você consertar um rumo, uma rota. O erro é saber aonde você pisou na bola e continua fazendo o mesmo. Isso pode envolver também alianças, questões que você levou para uma pessoa um segredo muito pessoal e alguém não foi 100% leal de manter esse segredo guardado. A Lua fala sobre segredos também um pouco e eu vejo que tem uma escolha que vocês vão levar para a vida longa, que é justamente saber o momento certo em que vocês precisam silenciar os seus projetos pessoais, a sua intimidade e manter um certo mistério para que certas pessoas, talvez inconscientemente ou conscientemente, não dê com a língua nos dentes, leve isso para outras pessoas que não mereciam saber dos seus méritos, dos seus propósitos, das suas metas e acabam, de repente, atrapalhando. Eu vejo um coração sendo purificado entre você e esse familiar que entende que às vezes tem certos assuntos pessoais da intimidade com a Lua que não dá para a gente expor, principalmente na família, porque família nem sempre nos compreende por completo, porque elas trazem umas questões de seguir uma crença, um dogma, e às vezes é muito melhor manter certos segredos, sigilos da sua vida pessoal, da sua vida íntima, da sua vida que precisa de um certo mistério, porque até mesmo na nossa família precisamos ter uma linha tênue para não misturar muitos assuntos, porque cada um tem livres acessos às suas escolhas e é justamente o que você aprendeu a traçar essa linha tênue para não misturar as conversas, para não invadirem de alguma forma a sua privacidade. E dá para ver que isso aconteceu sendo a raiz aqui de um dos problemas do passado, que pode ser uma história parte 2 que vocês vêm vivenciando. Quer se livrar, se proteger desse tipo de energia? Não perde tempo, já começa a escrever aqui nos comentários: eu corto excessos kármicos. Repetindo, eu corto excessos kármicos, porque isso que pode estar se repetindo pode ser justamente esse acesso que você deu para muita gente que fez você cair na questão kármica, mas hoje você está de alguma forma alinhada com o teu eu superior, com o teu self. Aproveita que tudo isso aqui está disponível para você, já escreve nos comentários: eu me alinho com o divino. Repetindo, eu me alinho com o divino. Se nós temos o julgamento, é porque se abre um portal. Esse portal não é de punição, pelo contrário, é um chamado de alma, para que a tua família desperte, para que a tua família se coloque sempre no lugar um do outro, e isso pode ser uma convocação de novas escolhas, uma convocação de novos padrões, para que se encerre aqui aquelas pessoas que colocam fogo no ambiente, as de fogo, daquelas pessoas que sempre trazem
uma tocha que ilumina com a palavra amiga, com aconselhamento, porque querem ver o bem do núcleo da colmeia familiar. E para mim isso pode representar, com esse as de fogo, um renascimento possivelmente entre você e o campo emocional com essa pessoa. O julgamento me traz aqui a família saindo de uma encruzilhada, já que nós temos também nas questões futuras o 2 de paus, tendo caminhos bifurcados, duas opções, uma bifurcação, ou seja, vai ter um entendimento, vai ter duas propostas para que vocês rompam aquilo que estavam atrapalhando ou deixando você e esse ente querido numa submissão de sempre ficar aqui naquele arranca-rabo, naquele bate-boca, naquelas questões mais afloradas, ou até mesmo num cabo de guerra. Quer se proteger dessa energia? Escreve aqui nos comentários: minha alma está em paz. Repetindo, minha alma está em paz. Sentiu uma conexão? Deixa o teu like, o teu joinha, que isso ajuda o canal a crescer, e sem contar que volta duplicado para você. Sentiu que algo ressoou? Escreve nos comentários: essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo, essa leitura está ressoando com o meu momento, até porque está chegando confirmações, as de espadas, abre-se um portal para que vocês dialoguem, dá para ver o planejamento aqui, 3 de paus, para que vocês encontrem terra firme. Vocês estão adentrando numa fase de colher aqui os frutos, os louros, 10 de ouros, para que essa família continue estabilizada. A estrela mostra a cura, perfeitamente equilibrado, nasce-se aqui uma nova chama, uma faísca, não que incendeia, mas que ilumina o caminho de vocês, avança a comunicação, 8 de paus, fazendo você sair da encruzilhada do 2 de paus, ativando de uma vez por todas um coração limpo, purificado, despertando para a nova vida com o julgamento e não tendo mais medo de dialogar um com o outro, com a lua. Muito obrigado às pessoas que estão fazendo doações para esse canal via Pix, para que o nosso canal se mantenha. Se você também quiser contribuir, é só apontar o seu celular para o QR Code que vai diretamente para o nosso canal. O seu arcanjo solicita humildemente uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários: Arcanjo Rafael, eu recebo restauração divina. Repetindo: Arcanjo Rafael, eu recebo restauração divina. Gratidão, te aguardo no próximo momento.